Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Waldir Raupp e o nosso tema é um panorama, expectativas e perspectivas para esse início do governo do até agora interino presidente Temer. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Antes de gravar, o senhor comentava que o senhor está vindo da posse do nosso senador José Serra no Itamaraty e que foi uma escolha muito bem aceita até mesmo pela casa. É esse o clima do novo governo? Um otimismo, uma equipe econômica que foi anunciada e tida por críticos como a equipe dos sonhos. Esses são os movimentos que a gente pode começar a ficar otimista com relação à resolução de crise econômica, de desafios do país? Olha, Tânia, senhoras e senhores telespectadores, a expectativa é muito boa. Essa posse que teve agora há pouco do ministro José Serra, no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, foi muito bem recebida pelo corpo diplomático, pelos funcionários do Itamaraty, pelo povo brasileiro, tenho certeza absoluta, e até fora do Brasil, porque o Serra é um ministro altamente, já foi ministro da Saúde, e diga de passagem, um bom ministro, foi governador do estado de São Paulo, foi prefeito da maior cidade da América Latina, que é o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, senador da República, então um homem preparadíssimo, até para ser presidente da República, até porque já foi candidato. Sim. Então, um homem que vai, com certeza, dar status ao Ministério das Relações Exteriores. Da mesma forma, o Ministério da Fazenda. Vamos falar só de 3 ministérios, por enquanto. O Ministério da Fazenda com Henrique Meirelles. Era o sonho do ex-presidente Lula, né, que a Dilma, no início do seu governo, tivesse chamado o Meirelles para ser ministro da Fazenda. Verdade. Olha só, dado a capacidade e a credibilidade internacional, né, nacional e internacional que tem o Meirelles, como foi um bom presidente do Banco Central. Ele já foi presidente por um longo período do Banco Central. Então, o Meirelles no Ministério da Fazenda, o Serra no Ministério das Relações Exteriores, o senador Romero Jucá, que também é um economista experientíssimo, já foi governador, senador aqui antigo aqui na casa, foi líder de vários governos, tem uma capacidade, uma experiência fortíssima também. Então, esse trio, Fazenda, Planejamento, Itamaraty, Relações Exteriores, já por si só já é um time de elite. E sem falar em outros ministros também que foram escolhidos pelo presidente Temer, que estão também nesse time de elite do governo. Então, a expectativa é boa. Eu estou confiante, estou otimista. Aliás, eu sempre fui muito otimista. Mas no momento que estava o Brasil, passando por uma crise profunda, uma recessão, aumento da inflação, dos juros, e não tinha nenhuma luz no horizonte que pudesse nos dizer que ia melhorar. Então, por que o Congresso, que é a casa do povo, da Federação, a Câmara e o Congresso juntos, tomou essa atitude, apesar dos erros cometidos, mas o problema também é político. Nós não poderíamos deixar que o país enveredasse para uma crise mais aguda e mais profunda do que já estava vivendo. Então, uma mudança nesse sentido, eu acho que é salutar. Isso aconteceu no passado com o presidente Collor. Por pouca coisa também foi afastado, foi cassado, porque o país não aguentava mais aquela situação política e sem base no Congresso. As duas coisas são muito parecidas. O presidente, naquela época, perdeu base no Congresso, a Dilma perdeu completamente a base no Congresso, não tinha mais como governar, como fazer reforma nenhuma, então não tinha mais como continuar. Tudo tem um limite, e esse limite chegou. Senador, o senhor toca num assunto interessante, porque nesses primeiros dias, ainda é a primeira semana do governo Temer, mas os analistas estão de olho, o país inteiro está de olho e já se critica e se desconfia da relação entre executivo e legislativo, principalmente no que concerne a Câmara dos Deputados. A escolha de liderança, quem vai ser o líder do governo, como vão ser encaminhadas as votações, a formação de um centrão. Como é que o senhor está vendo o Congresso Nacional, especificamente o Senado, né, nessa relação com o Planalto? O que o senhor espera da oposição, que vai ser se estabelecida aqui na casa? Como é que vai ser a articulação? O que o senhor espera disso? Olha, essa é uma preocupação. O Senado não é o problema. O Senado é uma casa diz que na Roma Antiga, né? O Senado o nome vem, Senado de Sênios, que eram velhinhos. Eram pessoas sábias, experientes, já idosos, que faziam parte do Senado. Por isso que vem... Não eram os incendiários, eram os bombeiros, não, né, eram os bombeiros. O Senado vem de Sênios, de pessoas mais experientes. E aqui no Senado tem 28 ex-governadores. Isso é 28 importante. dos 81 tem 28 ex-governadores, né? Alguns vice-governadores, outros que já foram ministros.
Então, tem pessoas realmente um pouco mais maduras do que na Câmara. Infelizmente, a minha esposa é deputada federal, está no 6º mandato, já está amadurecida também, é professora, psicóloga, pedagoga, né, já tem também uma certa experiência, uma certa vivência. Mas a renovação muito forte na Câmara, tem hora que não traz benefício, não, traz prejuízo. Eu acho que há muita gente, com todo respeito, repito, né, a Câmara dos Deputados, mas há muita gente imatura. Muitos partidos, são mais de 28, 30 partidos hoje com bancadas na Câmara. Tudo isso vem dificultando. Eu brinco às vezes, que eu digo, a Câmara está virando uma torre de Babel. Ninguém mais se entende. Como é que vai governar com a Câmara? Acho que os deputados, com todo respeito, têm que querer puxar a orelha, eles têm que botar a cabeça no lugar, botar os pés no chão e a cabeça no lugar e começar a pensar na nação, começar a pensar no país. Ter um pouco mais de... que hoje não tem, com todo respeito, né, dada as suas exceções, né, não tem limite. Né? Eu acho que nós temos que tomar esse cuidado daqui para frente e tentar as lideranças da Câmara. Você falou também que já estão brigando por liderança. Eles brigam por presidência, eles brigam por liderança, a todo momento estão querendo trocar líder, mudar líder, tira líder, coloca líder. Isso não constrói, isso é muito ruim para o país. Isso favorece fisiologismo? Com certeza absoluta. E como combater isso sem uma reforma política? Eu espero que esse governo que está iniciando agora, que está começando a tomar pé da situação, tenha pelo menos um pouco de paz, o que a Dilma não teve pelo menos nos últimos 3 anos. A Dilma não teve paz, não estou aqui defendendo a Dilma não, mas ela não teve paz na Câmara, sobretudo na Câmara dos Deputados. Nos últimos 3 anos, ela não teve paz. Quando ela ganhou a reeleição, quando ela foi reeleita, ela já estava num processo de desgaste profundo na Câmara dos Deputados. Isso só veio a se agravar cada dia, cada mês, né, cada vez mais. Então, eu espero que o Temer, que já foi presidente da Câmara 3 vezes, deputado antigo, que passou por aquela casa ali, tenha, e com a equipe de ministro dele, com o Gedel, com o Padilha, com essas pessoas todas experientes, possam ter condições de acalmar os ânimos, o espírito da Câmara, porque nesse momento ainda não está calma. Precisa ter a calma que tem no Senado. Né? A Câmara precisa ter pelo menos um pouco da calma, do equilíbrio que tem o Senado da República. O afastamento da presidente Dilma até agora, ele é provisório, porque o Senado ainda vai ter que enfrentar esse tema, esse julgamento. O senhor acredita que a época em que a comissão especial estiver julgando a presidente afastada, uma vez que é um julgamento de critérios políticos, não só técnicos, vai ser também uma maneira de estar avaliando o governo do presidente interino? Sem dúvida nenhuma. O presidente Temer sabe disso, ele é um homem inteligente, um homem sábio, experiente. Tudo vai depender desses 180 dias. Pode ser um pouco antes, o Senado pode, de repente, acelerar um pouco dentro dos critérios legais e normais, acelerar um pouco o processo, né, de apuração desse impeachment e votar antes dos 180 dias, mas o governo do presidente Temer tem que mostrar para que veio. Por isso que a equipe econômica que ele colocou é uma equipe muito boa, está sendo muito bem aceita pelo mercado nacional e internacional, e espero que todo o conjunto, nós estamos falando da Câmara, que não tem conjunto nenhum, é uma brigalhada, né, toda hora, que o conjunto de ministros do presidente Temer possam ter unidade, falar a mesma língua, né, sintonia, para poder melhorar o país nesses 180 dias, ou um pouco menos, acho que já melhorou. Em uma semana, né, pouco menos que uma semana, o ânimo já é outro. A indústria brasileira já está otimista, saiu a pesquisa agora da CNI, dando que a indústria nos últimos 2 anos é o maior pico de otimismo do empresariado brasileiro, já vão começar a investir, e se o capital externo começar a olhar o Brasil com outros olhos também, se a gente ganhar pelo menos 1 ponto dos 3 pontos que perdemos no grau de investimento, tudo isso vai contribuir, vai colaborar para que o governo Temer possa se consolidar nesses 180 dias. Eu acredito nisso. Eu acredito que nesses 180 dias, um pouco menos, o governo possa se consolidar ao ponto de continuar, né, nesses 2 anos e meio que temos pela frente até a eleição de 2018. Agora, o ministro Meirelles, por exemplo, assinou com a possibilidade de mandar uma PEC aqui para o Congresso Nacional com relação à autonomia do Banco Central. O senhor acha que é hora desse tipo de medida? Eu acho que nesse momento, Tânia, e senhoras e senhores telespectadores, tudo que o ministro Meirelles pedir, nós temos que atender. Porque ele não está ali para brincar. Ele não assumiu, até não quis assumir em outras épocas, ele não assumiu o Ministério da Fazenda do país, que é o ministro da Economia, que é da Fazenda, mas em muitos países a gente chama ministro da Economia. Então ele não veio para brincar. Um homem com a experiência do Meirelles, se ele pedir ao Congresso Nacional qualquer medida, autonomia do Banco Central, reforma da Previdência, né,
todas as reformas possíveis para voltar à saúde financeira, à saúde econômica do país, para voltar a gerar emprego, são 11 milhões, são mais de 11 milhões de desempregados. Se essa escalada continuasse no governo anterior, podia chegar a 20, a 30 milhões de desempregados. A escalada é muito forte, a classe média despencando. Né? Então tem que manter os programas sociais, tem que ter dinheiro para manter os programas sociais, como Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni e tantos outros, mas tem que ter também robustez na economia para gerar emprego. Acho que o mais forte hoje, se o presidente Temer, em 2 anos, se ele ficar 2 anos e meio, que é o que faltam ainda, e conseguir diminuir o desemprego de 11 milhões para 5 ou 6, já fez um grande serviço, já são 5 milhões de famílias, 5 milhões de trabalhadores voltando para os postos de trabalho. Esse é o principal foco do governo do presidente Temer, é a geração de emprego. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, até a próxima. A você que nos acompanha, agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.